Ah, esse tal de karma. Tem alguma sensação melhor do que assistir uma pessoa horrível recebendo a sua merecida retribuição? A resposta é não. Então, se você adora ver o universo servir uma deliciosa justiça cósmica, você veio ao lugar certo. De incendiários idiotas a tiktokers problemáticos, se prepara para mais uma dose generosa de momentos satisfatórios em que o karma deu uma boa lição em pessoas ruins. Toma lá da cá. O McDonald's, lar de lanches populares do Ronald McDonald e frequentemente de alguns clientes terríveis. Em um restaurante do McDonald's em Utah em 2012, Caitlin Lopan, de 13 anos, garantiu ter uma das piores reputações. A adolescente problemática estava na filial de fast food com uma amiga, procurando alguém para aterrorizar quando esbarraram em uma menina de 3 anos. A mãe da criança estava ocupada fazendo pedido e tinha tirado os olhos dela por um momento. Bom, a dupla mal intencionada estava esperando uma oportunidade que nem essa. Sem perder tempo, elas pegaram a menininha e cortaram vários centímetros do seu cabelo com uma tesoura. Caramba! A mãe, horrorizada, rapidamente pegou a sua filha e chamou a polícia. E aconteceu que as meninas foram levadas a tribunal e condenadas a prestar serviço comunitário por agressão. Só que no caso de Caitlin, o juiz fez uma oferta. Ele disse à mãe dela que tiraria 150 horas da sua sentença de 276 horas. Mas só se a mãe da Caitlin cortasse o cabelo dela ali mesmo no tribunal, na frente de todo mundo. Agora era a vez da Caitlin ficar horrorizada, porque a mãe dela aceitou. E a mãe da menininha ficou assistindo com supremo prazer enquanto a valentona tinha toda a sua trança cortada pela própria mãe. Fala sério, olho por olho, ou trança por trança. Passageiro fugitivo. República Tcheca 2020. Um homem estava sentado em um bonde cuidando da sua vida quando, de repente, percebeu uma figura imponente se aproximando. Ele precisava pensar rápido, porque a pessoa que se aproximava era um fiscal de bilhetes. E o nosso passageiro do bonde estava tentando andar de graça. Que fanfarrão! O fiscal chegou no caloteiro, mas assim que o fez, o bonde parou para deixar entrar um novo passageiro. Vendo uma chance de escapar, o mão de vaca pulou e correu para fora do bonde e atravessou a rua. Bom, ele atravessou até a metade da rua. O idiota não olhou para os dois lados e acabou correndo em direção a um carro que vinha. O nosso mestre do crime colidiu com o veículo, foi arremessado pelo ar e caiu do outro lado da rua com um estrondo. Não se preocupa que incrivelmente ele não sofreu mais do que um hematoma. Mas e o ego dele? Esse sim ficou bem danificado. Fazendo gracinhas. Em um zoológico sul-africano em 2022, um tratador de crocodilos metido à besta chamado Sean decidiu que precisava simplesmente se exibir durante um show. Depois de presumivelmente tentar e falhar em chamar atenção ao flexionar seus músculos, ele teve essa ideia brilhante: irritar animais carnívoros que pesam 635 quilos, dos quais ele deveria estar cuidando. Então ele começou a cutucá-los com um pedaço de pau. Como é que esse cara conseguiu um emprego? Mas se você acha que isso parece estúpido, espera até ouvir o que ele fez depois. Ele subiu nas costas de um deles, tipo... Que ideia é essa? Compreensivelmente, o crocodilo não gostou nada disso. Não que Sean parecesse saber ou se importar. Ele estava ocupado demais incomodando o bicho. Mas então um segundo crocodilo se aproximou por trás dele. Na última hora, um espectador avisou o tratador do perigo iminente e ele pulou para longe. Mas enquanto fazia isso, virou as costas para o réptil em que estava sentado. E deixa eu te dizer, o nosso amigo escamoso aí ficou bem irritado. Ele avançou e deu uma grande mordida na coxa de Sean. Então, não contente só com isso, o crocodilo jogou o homem gemendo para longe para poder voltar e relaxar em paz. Ele ficou bem depois de tomar pontos, mas esperamos que tenha aprendido a lição valiosa sobre não ser um completo idiota com animais que podem te partir no meio. Se você gostaria de aprender algumas lições valiosas por conta própria, de uma maneira muito mais segura, por que não deixar um like e se inscrever? Assim você nunca mais vai perder outro dos meus vídeos de novo. Sejam retribuições do karma ou fatos fascinantes, aqui você encontra de tudo. Feito? Legal, então vamos de volta à justiça. Em chamas. Todo mundo sabe que o fogo é perigoso e pode facilmente sair do controle. Mas algumas pessoas horríveis obviamente faltaram essa aula. Como esses dois idiotas que se infiltraram no edifício de serviços de imigração e impostos na Califórnia em junho de 2023. Eles estavam lá para fazer uma coisa: queimar o lugar de vez. A gente não sabe porquê, mas sabemos que devido à sua absoluta idiotice, não deu certo. A dupla de imbecis começou a jogar álcool aleatoriamente por todo lado, sem saber que também estavam espirrando neles mesmos. Então quando foram tocar fogo no lugar, tiveram uma surpresa desagradável. Assim que acenderam os isqueiros, as chamas tomaram conta de absolutamente tudo, e os dois idiotas também pegaram fogo. Com o fracasso completo, eles fugiram gritando noite adentro. Sim, isso foi bem constrangedor. Caindo em desgraça.
Ninguém gosta de esperar o elevador, mas um jovem de Pequim levou essa coisa a sério demais. Depois de beber demais em um bar próximo e começar uma briga com algumas pessoas que passavam, o cara fugiu com raiva e tentou começar uma segunda briga com o elevador. Sim, você ouviu direito. Como alguém saído de um filme do Jack Chan, ele deu uma voadora na porta, quebrando-a completamente. Então, apesar de acabar de ver a porta quebrar e perceber a falta evidente de um elevador no poço atrás, o gênio se apoiou no que restava da porta. Ups! O pedaço de metal danificado se moveu nas suas dobradiças e o idiota caiu direto. Ele despencou do quarto andar até o fundo, o qual ele atingiu com força. Felizmente ele sobreviveu, mas quebrou uma das pernas no impacto. Olha, eu até teria alguma simpatia se ele não tivesse agido que nem um idiota bêbado. Caos no campus. Uma noite de maio de 2018, 4 figuras encapuzadas invadiram uma faculdade de Maryland. Os misteriosos malfeitores então rondaram o campus pichando insultos discriminatórios e odiosos por toda parte. Eles se sentiam bem confiantes com a sua pequena estupidez. Seus rostos estavam escondidos, então pensaram que tinham escapado impunes. Isso até perceberem que não. Olha só, essa faculdade em particular tinha um Wi-Fi no campus ao qual todos os alunos nas proximidades se conectavam automaticamente por meio dos seus próprios IDs de estudante. Já viu onde é que isso aqui vai dar, né? Sim, os criminosos estudavam lá. Enquanto eles estavam causando problemas pelo lugar, os seus celulares todos se conectaram ao Wi-Fi e enviaram seus dados pessoais. Joshua, Seth, Matthew e Tyler acabaram fazendo o trabalho da polícia por eles. Tudo que a polícia precisava fazer era verificar os registros do Wi-Fi e pronto. Eles provaram que os 4 delinquentes discriminatórios estavam no campus na hora do incidente. Os garotos foram acusados de crimes de ódio e condenados à liberdade condicional, serviço comunitário e fins de semana consecutivos na cadeia. Graças a Deus eles eram tão burros. Ladrão sem talento. Ninguém gosta de ser interrompido enquanto tá no troninho, né? No Arizona, em 2011, exatamente isso aconteceu quando um cara foi surpreendido por um barulho repentino vindo do seu quarto. Ele terminou rapidamente o que estava fazendo, foi até a porta do quarto e entrou. E o que ele viu deixou chocado até a alma. Lá preso firmemente na cesta de roupa suja do seu quarto, tava um estranho. Como assim? Acontece que o cara era um ladrãozinho que tinha pulado pela janela aberta do seu quarto. Mas num caso de karma instantâneo, ele caiu direto na cesta de roupa suja e ficou enroscado na rede, sem conseguir sair. Sem perder tempo, o dono da casa chamou a polícia. Então, provavelmente sentindo uma grande vergonha alheia, ele realmente ajudou o criminoso a sair da situação complicada antes de esperar com ele a chegada da polícia. Claro que isso é karma, mas eu teria deixado o cara na cesta o máximo possível. Pestinha na pet shop. Se tem algo que eu absolutamente não suporto é crueldade com animais. Mas às vezes os animais dão o troco. Algum tempo atrás, o usuário do Reddit KissPlease88 trabalhava em uma pet shop. Normalmente o trabalho era tranquilo. Só que 2 pais às vezes vinham com a sua filha e deixavam ela fazer o que quisesse. Um dia esse comportamento foi longe demais. KissPlease viu aquela pestinha esticando o braço pra dentro de uma gaiola e levantando um filhote de cachorro só pelas pernas. Ah não, ele correu pra gritar com a criança, mas a pirralha deixou o filhote cair no chão, virou as costas e fingiu ser totalmente inocente. Previsivelmente, os pais não admitiram que a filha fez algo errado. Então, cansado do seu comportamento, KissPlease ordenou que todo mundo saísse. Eles se recusaram. Furioso, o nosso herói estava prestes a sair para informar o gerente, quando notou a menina enfiando os dedos em uma gaiola de ratos e sacudindo. Bom, essa rata em específico tinha acabado de ter filhotes. E as mamães ratas são extremamente protetoras. Então, já viu, né? A mãe número 1 do mundo deu uma grande mordida no dedo da pestinha. O pandemônio se seguiu com a menina chorando e seus pais surtando. No fim, ele e o gerente cuidaram da criança e acalmaram todo mundo. Mas infelizmente a família horrível não foi banida da loja. Sorte deles, porque nem precisaram ser. Durante uma visita posterior, a mãe ficou incessantemente provocando uma arara e acabou sendo atacada por ela. E depois disso eles pararam de aparecer. Já vão tarde. Por outro lado, tanto a mamãe rata quanto a arara foram generosamente recompensadas pela bravura. A rata foi comprada como animal de estimação e a arara ganhou um monte de batatas fritas. Acho que o karma realmente funciona dos dois lados. Olha o que ele fez. Nos últimos anos, a prática bizarra de criminosos de roubar óleo de cozinha usado se tornou cada vez mais comum. Isso porque eles conseguem ganhar uma fortuna vendendo óleo, já que pode ser convertido em biocombustíveis para uso em veículos a diesel. Então, quando um pub em Lancashire, no Reino Unido, descobriu que alguns barris do seu óleo estavam desaparecidos, eles ficaram desapontados, mas não exatamente surpresos. Mas o que os surpreendeu foi o que viram nas imagens da câmera de segurança da noite anterior. Os ladrões foram pegos pelas câmeras carregando os barris do pub para uma van próxima, mas eles claramente estavam lutando para mover os containers volumosos. Então aconteceu. Um dos ladrões tropeçou em um barril, caiu direto no chão e derrubou tudo. O conteúdo caiu sobre ele e ele ficou completamente coberto de óleo viscoso e fedorento.
Mas rodando, rodando. A Escócia é um país lindo, mas ainda tem a sua parcela de pessoas intoleráveis. Em Edimburgo, no começo de 2023, uma dessas pessoas recebeu a sua merecida punição de uma maneira gloriosa. Um jovem estava rondando do lado de fora de uma loja quando percebeu que ela tinha uma porta giratória. Então, que nem um verdadeiro idiota, ele decidiu começar a correr dentro dela, empurrando em círculos o mais rápido que podia. E não me entenda mal, eu adorava brincar no gira-gira quando era criança, mas uma porta giratória de vidro, sim, tem uma razão pela qual elas não estão nos parquinhos. Só que parece que esse cara não entendeu o aviso. Ele só queria ser o moleque mais irritante possível. E era bem previsível que ele perdeu o equilíbrio, tropeçou e bateu de frente na parede. Só que só porque ele foi parado não significa que a porta fez o mesmo. Quase imediatamente depois, o painel atrás dele bateu bem na sua cabeça. E você sabe o que dizem, né? O que vai e volta. Doce karma. As crianças podem ser terríveis, né? Quando um usuário do Facebook estava em uma loja de $1 comprando alguns suprimentos de jardinagem, ele pôde presenciar uma das piores. A criança estava gritando com a mãe e a insultando de maneira horrível. Acontece que o pequeno Gremlin estava fazendo um escândalo por causa de uma barra de chocolate. Ele queria a maior da loja, mas a sua mãe não estava permitindo. E com razão. Então o nosso usuário anônimo do Facebook ficou chocado ao ouvir que a mãe cedeu e prometeu comprar a barra. Agora, uma injustiça que nem essa simplesmente não poderia ser tolerada pelo nosso herói. Ele sabia que os doces em questão estavam bem perto do caixa e que a mãe não ia comprar até estar prestes a pagar. Então, como o próprio Batman, ele esperou nas sombras pelo moleque terrível e a sua mãe derrotada começarem a se aproximar do caixa. Era a hora da justiça. O cara entrou em ação e pegou todas as barras, comprando-as bem na frente do garoto. Ele não planejava gastar $24 em chocolate naquele dia, mas tudo valeu a pena para ver a expressão naquele rosto de monstro. Então lembre-se, nunca xingue a sua mãe. Desastre no drive-thru. Eu amo frango frito, mas sabe o que eu odeio? Tiazonas barraqueiras. Então, se eu tivesse num Chick-fil-A na Carolina do Norte em maio de 2022, eu ia realmente ter entrado em conflito. Um dos funcionários no drive-thru notou uma mulher cochilando no carro enquanto esperava pela comida. Preocupado, ele perguntou se ela estava bem e educadamente disse que ela provavelmente não deveria dirigir. Mal sabia ele que tinha acabado de provocar a ira de uma tiazona barraqueira. A mulher enlouqueceu de repente e pulou para fora do carro para discutir com a equipe. Apesar do fato de estarem apenas preocupados com ela, ela começou a xingá-los, que é o que tiazonas barraqueiras fazem de melhor. Só que ela estava tão ansiosa para brigar que esqueceu um detalhe bem importante. O seu carro ainda estava engatado, e ele claramente estava de saco cheio dela. Ele avançou em velocidade, fazendo com que a mulher entrasse em pânico e corresse freneticamente atrás dele. Infelizmente, ela era mais habilidosa em falar do que em correr, então o veículo acabou em uma vala no final do estacionamento. A tiazona barraqueira provavelmente não conseguiu seu frango, mas o karma foi ainda mais gostoso, pelo menos para nós. Amarrado em bicicleta. Algumas pessoas protegem as suas bicicletas com cadeados, outras as mantêm em lugares fechados. Mas as pessoas realmente inteligentes, elas usam cordas. Sabe por quê? Porque se os criminosos tentarem roubar a bicicleta, eles vão ter uma surpresa desagradável. Um ladrão em potencial descobriu isso do jeito mais difícil em 2020. Ele viu uma bicicleta aparentemente desacompanhada e desprotegida em um beco fora da casa de alguém. Pensando que era o seu dia de sorte, o sujeito pulou nela e começou a pedalar freneticamente morro abaixo, fugindo da cena do crime. Ele estava tão fixado na bicicleta em si que falhou em perceber uma coisa: a corda presa na parte de trás dela. E adivinha, ela estava amarrada a uma cerca próxima. Enquanto o ladrão pedalava para longe, a corda era puxada cada vez mais apertada atrás dele, até que ele ficou ciente da sua existência do pior jeito. Sem conseguir continuar, ela se esticou e o criminoso foi arremessado sobre o guidão, batendo com força no chão. Daí uma situação que vale a pena dar corda para maluco. Errando em dobro. Eu tenho certeza que todos vocês sabem que não é pra jogar lixo na rua. E tenho mais certeza ainda que vocês sabem que não é pra beber e dirigir. Mas o que acontece quando alguém faz essas duas coisas ao mesmo tempo? Aí a polícia do karma vai te pegar. Um motorista do Uber tava bebendo uma cerveja enquanto dirigia pela vizinhança que nem um completo idiota. Provavelmente preocupado em ser visto com a bebida, ele engoliu rapidamente antes de abaixar a janela pra se livrar da evidência. Infelizmente pra ele a sua mira era horrível e ele não baixou totalmente a janela. Então em vez de voar pelo ar atrás dele, a garrafa se chocou diretamente contra o vidro e as duas coisas quebraram em pedaços. O motorista perigoso conseguiu evitar ferimentos, mas eu tenho certeza de que a carteira dele não teve tanta sorte depois desse concerto. Karma bovino.
A pior coisa em dirigir é lidar com outros motoristas. Eu perdi a conta de quantas vezes eu tava por aí no Fala Sério Móvel quando algum idiota inconsequente me cortou. Na maioria das vezes esses caras saem impunes e continuam irritando outros motoristas. Porém, nem sempre. Um usuário do Reddit estava indo pro trabalho um dia quando um desses idiotas fez uma aparição indesejada. Bem quando ele estava desacelerando frente a um semáforo, o motorista atrás dele acelerou, mudando de faixa à frente dele e o cortando. Esse tipo de coisa me deixa irritado só de pensar. Felizmente, o karma estava do lado do nosso amigo naquele dia. O espaço que o idiota agora ocupava, que devia ser o espaço ocupado por ele, estava bem ao lado de um caminhão de gado cheio de vacas. E enquanto esperava um sinal vermelho, uma dessas vacas teve uma necessidade súbita e incontrolável de ir no banheiro. Então ela fez, bem em cima do carro do cara. E agora era a vez dele ficar furioso enquanto o nosso amigo sentava e ria tranquilamente. O Nêmesis. Eu não sou o tipo de pessoa que riria da sua própria punição kármica, mas o usuário do Reddit The Resident Junk pode muito bem ser essa pessoa. Quando ele estava no exército, ele meio que tinha um Nêmesis, que é alguém que, sem falhar, sempre o ultrapassava quando corriam juntos. E o Junk era super competitivo, então isso realmente irritava ele. Mas um dia ele percebeu que poderia realmente estar prestes a ultrapassar o seu Nêmesis. Era o momento. Com uma incrível explosão de energia, Junk se adiantou e finalmente o ultrapassou. Aí veio o grande erro. Ele se virou para olhar para trás para o seu inimigo e gritou triunfante: "Peguei você!" Um show de comportamento antiético que foi imediatamente punido quando seu pé mergulhou em uma vala e ele torceu o tornozelo caindo no chão. Mais uma vez o seu Nêmesis correu passando por ele e rindo, mas até o Junk admite que essa queda dolorosa foi muito merecida. Karma explosivo. Você pode pensar que um dia relaxante no lago é o suficiente para acalmar até mesmo os maiores cabeças duras. Infelizmente, parece que eles nunca tiram folga. O usuário do Twitter Rob e sua família descobriram isso da pior maneira, quando estavam tentando aproveitar um passeio de barco no lago local. De repente, alguns estranhos com outro barco se aproximaram deles em alta velocidade e começaram a gritar e importuná-los. Claro, Rob e sua família não ficaram felizes com isso, mas tentaram ignorar e seguir em frente. Só que o karma não estava pronto para seguir em frente. Depois que eles se cansaram de serem enormes babacas, o barco dos valentões foi para longe, mas com um solavanco eles pararam de repente e uma espessa nuvem de fumaça saiu do motor. Rob e sua família olharam perplexos, e então, bom, o motor explodiu bem na frente deles. Os passageiros foram forçados a pular do barco afundando e se viram flutuando no lago, completamente impotentes e humilhados. Eles devem ter forçado demais enquanto tentavam partir em alta velocidade, mas apesar do seu assédio flagrante, Rob não saboreou o doce karma por muito tempo. Em vez disso, ele escolheu ser um ser superior e correr para ajudar os idiotas agora encharcados. Ah, que sem graça. Eu não teria feito isso. Sequestro canino. Em 2019, um homem canadense combinou de vender o seu filhote online. Mal sabia ele o ato de puro karma idiota que ele estava prestes a testemunhar. Ele encontrou o possível comprador no local combinado e entregou o filhote. Só que o comprador não tinha intenção de pagar. Na verdade, ele sacou uma arma contra o vendedor. Então, com o filhote em uma mão e a arma na outra, ele saiu correndo. Tinha sido o crime perfeito? Bom, na verdade não. O ladrão estava com tanta pressa de sair que acidentalmente puxou o gatilho da arma e se acertou na perna. Ele caiu que nem um saco de batatas e os policiais apareceram um pouco depois. O filhote foi devolvido ileso ao seu legítimo dono e o criminoso desajeitado foi enviado ao hospital antes de ser acusado pelos seus crimes. O cara não consegue nem manusear uma arma, imagina como é que ele ia cuidar do cachorro. Vingança da arte. Na fronteira da cidade russa de Yakutsk, fica um grande monumento para marcar os limites da cidade. Em uma tarde de agosto de 2015, havia uma multidão de festeiros por lá, mas eles não estavam dando respeito devido à obra de arte. Por algum motivo, um deles achou que seria uma ótima ideia jogar uma garrafa inteira de champanhe no monumento. O idiota supremo mirou e arremessou a garrafa, mas em uma intervenção divina, a garrafa girou no ar exatamente o número certo de vezes para colidir com o monumento de concreto com a rolha primeiro. Então, em vez de se espatifar, a força do impacto fez a rolha voar para fora, enviando a garrafa de volta pro lançador enquanto o champanhe pressurizado dentro dela jorrou para fora. E depois, eita, ela acertou ele bem nas partes íntimas. Então a lição é não desrespeite a arte, ou então ela vai te desrespeitar. Sermões e serpentes. A Full Gospel Tabernacle in Jesus' Name é uma igreja bizarra nos Estados Unidos que lida com cobras venenosas durante sermões. Eles acreditam que não tem nada a temer das serpentes porque Deus os protegerá. Então lidar com elas com sucesso prova essa proteção. E quando eu digo lidar com elas, eu quero dizer atirá-las, sacudi-las e geralmente tratá-las muito mal. Em 2018, o então pastor Corey Kutz estava no meio do seu sermão habitual agitando uma pobre cascavel como de costume. Só que dessa vez, apesar da suposta proteção divina, o
réptil escorregadio teve uma ideia diferente. A cobra venenosa se lançou e mordeu Kultz na orelha. Você pode pensar que uma picada de cobra que ameaça a vida seria motivo suficiente para chamar uma ambulância, certo? Errado. Ele estava tão confiante que Deus o protegeria que ignorou a picada e escolheu continuar com seu irmão. Quer dizer, até que ele desmaiou e teve que ser levado às pressas para o hospital. Ele escapou por pouco de um destino terrível. Mas adivinha, depois de se recuperar do ataque, ele insistiu em continuar com sermões bizarros. Até que não teve jeito e mais tarde ele sucumbiu a uma picada de cobra nas mesmas circunstâncias. Acho que nem Deus tem tanta paciência assim. Perrengue do TikToker. Ai, mais um dia, mais um pouco da minha fé na humanidade que é corroída pelos TikTokers. No México, em 2023, influenciador chamado Johnny Montesana estava causando uma comoção escalando um prédio histórico em nome da fama na internet. E deixa eu dar um conselho, mexer com estruturas antigas e instáveis não é uma boa ideia, quer sejam históricas ou não. Mas Johnny não se importava, ele estava sendo filmado tentando fazer parkour no prédio antigo, e a palavra-chave aqui é tentando. Assim que ele deu um salto, a beirada que ele pousou desmoronou e cedeu, fazendo o idiota escorregar e cair de cabeça. Mas espera, era um prédio histórico. Sim, o que significa que além da sua queda dolorosa, ele acabou enfrentando até 10 anos de prisão e uma multa pesada de cerca de $6 mil para reparar os danos. Ele certamente viralizou com esse pequeno truque, mas aposto que não foi do jeito que ele esperava. Panqueca de bandido. Em Pittsburgh, em 2017, um roubo rotineiro deu mais do que errado para um criminoso. Um ladrão sorrateiro planejava roubar os pneus de uma van estacionada que ele tinha visto e vendê-los depois. Então ele esperou até anoitecer, apoiou as rodas com blocos de madeira e se arrastou por baixo para pegar o seu saque. E aí a noite dele ficou muito pior. Acontece que os blocos que ele usou não estavam à altura da tarefa. A van os esmagou sob seu peso e bateu com força no chão, com o vilão diretamente embaixo dela. No dia seguinte, a polícia chegou ao local para encontrar nada mais do que um bandido achatado. Com certeza não era o que eles esperavam pro café da manhã naquele dia. E com essa eu sinto que já deu de karma por hoje. Quem eu tô enganando? Eu quero é mais. Vocês têm alguma história de karma pra compartilhar? Me conta aí nos comentários que talvez você possa aparecer no próximo vídeo. Até a próxima e obrigado por assistir.